possíveis a quem se sustente, longe e perto, porque ou sobre uma fachada de registro que implique em estarem na mesma casa e não necessariamente, que cartório para mim é, ó, desconfósforo a quem se justifique. Bem falar e mal dizer ao próximo quanto custa a estrada pró-descoisificável quando pré-coisificáveis achados elementarizantes correntes nas costas de quem? Então nós temos relações diretas, aqui indiretas ou reorganizáveis perante fatores estruturais, aqui em relação teórico-prática, posteriorizante, caso acidentáveis, já que o milagre vem para salvar, né? Questões aqui naturalizadas, entre padronização tal, aqui se cultiva trabalhos de base ao topo, né? Que vira cultivo direto e indireto entre a truncagem perante alturas, profundidades, lateralidades, né? A quem justifique mais alto saber de baixo, mais baixo não necessariamente saber de cima, o que vira entre uma casa, quem justifica aqui em tantas casas, incongruência entre aluguel e não aluguel, incongruências entre o que vira suficientemente sustentável, não está entre o pior tribal, entre o melhor tribal, a quem justifique saturação civilizatória, bem subsistenciar velocidades praxeológicas entre satélites e não necessariamente o que vira reativa sideralizante, né? Estímulo e resposta entre tempos achados correntes, né? Ao jogo de terra seca para quem, terra molhada para quem, caso a reza desse ou aquele, não necessariamente a quem justifique numerologia achada facilitativa, né? Joga moeda sobre esse padrão a quem se sustente, padrão fracionário, né? Dominante e dominado, né? Quando profundidades ou entre a maioria subsistenciar e não necessariamente o que vira tubulações internas, de onde vem, de onde vão, quem cutuca lateralmente diz que desaba, em algum tempo tem que desabar, causa e efeito de temperatura, não necessariamente alturas e profundidades, é a quem justifique circularidades multissingularizantes, a quem repetições uniformizáveis se sustentem em exatificação de senso que subsistencia. Casa, rua, trabalho, de fato que fizeram trabalho sem casa, né? Casa sem trabalho, ruas pavimentadas e não necessariamente a quem vira um imbecil entre os ladrões totais, né? Notificar, né? Falcatrua e jogatina entre ter ou não ter a nota, né? Transitar em públicos além privados em teorias de, né? Gravidade de caminhoneiros, a quem justifique carros legais, carros não legais, entre carros, entre turismo inadimplente, saturado tão longe para quê? Horários inadequados para quê? Lavagem de dinheiro, combustíveis desnecessários, trânsitos desnecessários, gravidade das motos, esportes descabidos, fingidos esportes, bicicletários e a pé, ao peito do entre pandemizadores e violentadores, o que é causa e efeito, né? Caso o ladrão da rua sustentasse quintal ou coisas a quem justifique, né? Linearidade sem terra e futuristamente espaciável, que é quem justifique toda essa porra aí. Então, entre lugares aparentemente considerados bem desenvolvidos, mais transparentes, mais claros, quando bunkers não necessariamente, profundidades esquecidas, né? Campos de guerra ainda a serem multiexplosíveis, né? Auriferadores, terra oca, não terra oca, aparentemente o que vira sementeio comum, agropecuarismo, e a quem justifique as histórias, por que pavimentam, o que escondem, o que aproveitam,
caso saísse da casa, não saindo da casa, roubando da rua, entre público e privado, teorias de Estado e de não Estado, entre criacionismo restrito, como, né, estadualidade larga, entre as o pré-propriedadeamento fundamental, que a quem pertence subsistenciar, monoteísmo largo, como politeísmo restrito. São questões que tem no fundo, entre, como é que é o nome? Galpões, assoalhos, né? Aquelas coisas que, né? Muitos ladrões, ou a quem justifique tanto dinheiro, casa bem estruturada, plano A, plano B, plano C, quem não tem a visão teórico-prática, que vira subsistenciar base e topo, e não necessariamente entre processos construtores, ao que virou descabimento periodizatório entre as macros, as micros, como os mesociclos, a quem justifique, opa, se tornou macro, ou continua micro, né? Questões tais entre profundidades, ou colocados nas costas de cientificíveis que assim se sobrem, a quem é ateu e religioso subsistenciar, o chão não passa, empurrando com a barriga, ou todas as situações sobre o espectro recivilizatório que implica, né? Quando assim já era, entre o que virou despavimento descabido, multissementeio que não atende, a colheita maldita total, a que justifica as casas de seres dos navios fantasmas, não necessariamente em litorais, e a quem justifica, né? Fronteiras literalmente descabidas e constantemente infielmente subjugadas e assim colocadas, a ambição de quem sobrar sozinho e tanto carregar fazendo o quê, né? Anos-luz. Então eu ia parar para anotar uma frase bem crítica, né? Algum dito entre né? A reversa de anos desde alguma coisa, mas aí eu fiquei deitada mesmo. Eu penso que eu já tenho coisa suficiente para quem bem entender, quem precisa entender e que hora, né? Entre alturas e profundidades sobre uma casa aparentemente comum, entre satélites pró-reativos, elementos nobres às conveniências de qual em extinção fazer caber condições estacionárias, quando isso implica, né, agudos e crônicos entre governos incongruentes, inclusive, a quem deixar entrar e sair as conveniências daquilo que inclusive não resolve, e cada vez está pior entre os genocidas diretos, a quem estupradores, pró-incesteiros, quando o paradigma paradoxo do pau da cruz é quem passivos e ativos justificarem homens e mulheres, limite da pedofilia das quatro paredes, dos velhinhos, né, descabidos, ou que virou desvocacionalidade porca de mesmo, produtivos literalmente incongruentes, saturados, que estamos em casa, vamos pelados ao que sobrar vestir o uniforme apresentável, sobre a lixoteca que aí está, entre os lixos sideralizados, mal sideralizados, e ao convite, né, de abduzíveis furiosos, a quem ressurreições horríveis, desnaturalizados, quando artificializados, a quem ressurrectos e compare, monoteísmo largo e restrito perante uma casa, quando aparentemente água, luz, energia, o que virou meio de comunicação e vantagens de onde vem, caso o ladrão variado chegasse, né? Chegasse em reversa revelatória. Se não é louco, não é ladrão, tem mais alguma coisa aí, é Deus, né? Louco, ladrão, mentiroso, a quem justifique reorganizar a pauta e interjuricizar aos nem de quatro achados, né? Subjugadores do sucesso, sobre essa frequencialidade que já passou os 93 aqui, a quem subsistenciar mais massas de manobra ou fingir as conveniências de que são alguma coisa para apontar usados e não usados, negligentes e quando mesmo